Hebreus 9. A primeira aliança tinha ordenanças para o culto e um santuário terreno, pois foi erguida uma tenda em cuja parte exterior, chamada Lugar Santo, estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. Mas atrás do segundo véu estava a tenda que se chama o Santo dos Santos, que continha o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança toda coberta de ouro. Nela estavam um vaso de ouro com o maná, a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas da aliança. Sobre a arca estavam os querubins da glória cobrindo o propiciatório, mas não falaremos disso agora em detalhes. Estando essas coisas assim preparadas, os sacerdotes entravam continuamente na primeira tenda. Esse tabernáculo que Moisés ergueu, que Deus deu para ele, né? Toda a direção, todas as medidas lá em Êxodo, a partir do capítulo 20, que é a primeira tenda, a fim de realizar os atos de culto. Mas na segunda tenda, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, nunca sem sangue, o qual ele oferecia por si mesmo e pelos pecados do povo cometidos por ignorância. Aqui, gente, está falando do tabernáculo, né? Eu quero ainda preparar para vocês uma aula sobre o tabernáculo, porque é uma das coisas mais interessantes que a gente tem na Bíblia. O tabernáculo, ele tinha três divisões importantes, que era a entrada, que era o pátio, depois tinha o lugar santo e depois o Santo dos Santos. Então, o lugar, o átrio era o lugar em que as pessoas tinham mais acesso, em que se faziam ali a matança dos animais para o sacrifício. Depois você entrava no lugar santo. O sacerdote entrava no lugar santo, que estava lá o candelabro, que é a luz, né? É o óleo, a mesa e os pães. Então, esse era o lugar santo. E aqui tudo isso tem muito significado importante para nós. Depois tinha a parte do Santo dos Santos, que era um lugar completamente separado do acesso do homem. Nossa, gente, meu óculos só tá caindo hoje. Separado. Só o sumo sacerdote, uma vez por ano, podia entrar. E essa entrada do sumo sacerdote, ele precisava estar purificado, fazer todo o processo de purificação. E ele entrava com uma veste especial que está descrita lá em Êxodo. E ele tinha um sininho embaixo dessa veste, uma cordinha com um sininho, porque se ele entrasse lá sem o devido preparo, com algum pecado, ele morria fulminado. Por quê? Naquele lugar do Santo do Santo estava o altar de ouro para o incenso, e incenso na Bíblia significa orações, e a arca da aliança toda coberta de ouro. A arca era o lugar onde a manifestação física, palpável de Deus acontecia. Então, se ele entrasse naquele lugar sem estar devidamente, né, com as suas vestes sujas ou desarrumadas, ou ele estivesse com alguma impureza, que está tudo lá nesses textos, né, desde Êxodo, Levítico, ele morria. Então a coisa era muito séria. E é sério. É muito sério. Porque bom, eu vou terminar de ler, depois eu entro mais nesse assunto do que é agora este lugar santo, né? A partir do 8, com isso o Espírito Santo mostra que o caminho para o Santo dos Santos não está revelado enquanto a primeira tenda existe. Isso é uma figura para o tempo presente. E, segundo ela, quanto à consciência, tanto ofertas como sacrifícios que se oferecem não podem aperfeiçoar quem presta o culto. Essas coisas se referiam somente à comida, bebida, diversas lavagens cerimoniais
ordenanças humanas impostas até o tempo de uma reforma. Mas Cristo, vindo como sumo sacerdote dos bens já presentes, por meio do tabernáculo maior e mais perfeito, não erguido por mãos humanas, isto é, não desta criação, e não por meio do sangue de bodes e novilhos, mas por seu próprio sangue, entrou de uma vez por todas no Santo dos Santos e obteve eterna redenção. Porque se quanto à purificação da carne, o espalhar do sangue de bodes e touros e das cinzas de uma novilha santifica os que estão impuros, quanto mais o sangue de Cristo, que, imaculado por meio do Espírito Eterno, ofereceu a si mesmo a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência para servirdes ao Deus vivo. Por isso, ele, Cristo, é mediador de uma nova aliança para que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Pois onde há testamento é necessário que se dê a morte de quem o fez. Porque um testamento não tem força senão pela morte, visto que nunca terá valor enquanto viver quem o fez. Na primeira aliança, nem a primeira aliança foi consagrada sem sangue, visto que depois de anunciar a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, Moisés tomou o sangue de novilhos e de bodes com água, lã vermelha e hisopo e aspergiu tanto o próprio livro como todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que Deus vos ordenou. Da mesma forma também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios para o culto. E, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há perdão. Portanto, era necessário que as figuras das coisas que estão no céu fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Ele está dizendo aqui que esses utensílios do tabernáculo que Moisés ergueu precisavam ser purificadas para o culto. Precisava aspergir sangue sobre esses objetos, sobre aquele lugar. Mas as coisas, ele está dizendo que as coisas celestiais também, o tabernáculo celestial também, precisava dessa aspersão. Por quê? Porque alguém lá no céu pecou. Houve pecado lá no céu. E quem pecou foi expulso de lá. Então, precisava. A obra de Cristo alcançou todas as coisas. Não há nada que possa ficar de fora da obra de Jesus Cristo, do sangue derramado de Jesus. Pois Cristo não entrou num santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro, mas no próprio céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Ai, gente, isso aqui é muito lindo, né? É muito, gente. Ele também não se ofereceu muitas vezes como o sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos de ano em ano com o sangue de outro. Nesse caso, seria necessário que ele sofresse muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado. Fala assim comigo, ó. O pecado foi aniquilado da minha vida. Fala aí. O pecado foi aniquilado da minha vida. De novo, gente, fala isso com convicção. O pecado foi aniquilado da minha vida. Declare isso sobre você. Porque é o que a palavra está dizendo. Aniquilar o pecado. E como está ordenado aos homens morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma só vez para levar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, não por causa do pecado, mas para a salvação dos que esperam por ele. Amém. Só a leitura, né, gente? Eu sei que tem coisas aqui que precisam de explicação. Mas, gente, essa leitura é tão poderosa. Cristo entrou no santuário celestial e está, como a gente viu no capítulo anterior, acho que no 7, que ele está à direita
da majestade no céu, e ele intercede para sempre por mim e por você. Por isso que ele pôde aniquilar o pecado, porque ele sempre, eternamente, está para interceder por nós. O tabernáculo, gente, era uma sombra, como a gente falou no capítulo anterior, era uma figura, era uma réplica, vamos dizer assim, humana, do que Deus mostrou para Moisés. Moisés viu o tabernáculo do céu. Eu fico imaginando o que Moisés viu, né? Que ele viu, gente, tudo aquilo. E aí Deus foi mostrando para ele e dando as medidas de tudo que era para ser construído, de como era para ser o tecido das cortinas, a cor, as argolas, o material, tudo, a altura, a largura das coisas. E eu quero destacar nesse texto este versículo aqui, ó, 7. Na segunda tenda, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, nunca sem sangue. Então, nós lemos que a segunda tenda no tabernáculo era... Quando ele fala tenda aqui, gente, nesse contexto, tá querendo dizer como se fosse assim uma sala, né? Um salão. Então, no segundo, no Santo dos Santos, nunca se entrava sem sangue. Nunca sem sangue. Por quê? Porque sem sangue não há remissão de pecados. Por quê? Porque lá no Éden, o Senhor Deus falou assim para o homem. Vamos abrir aqui em Gênesis. Gênesis 2:17. Ele diz assim, ó: não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Com certeza morrerás. E aí no 3 a gente vê que o homem comeu desse fruto, né? Com a sugestão da serpente. A serpente falou assim, ó, no versículo 4 do 3, com certeza não morrereis. Por isso que Jesus fala que o diabo, ele é enganador e mentiroso, ele é mentiroso desde o princípio. Desde o princípio. Aqui, desde o princípio da criação do homem, ele já é mentiroso. Ele mentiu aqui. E a mulher duvidou, acabou fazendo. E aí o que aconteceu? O homem morreu. Morreu. Foi afastado de Deus, né? Então, quando a gente peca, a consequência do pecado é a morte. A desobediência a Deus, aos princípios dele, é morte. Olha o que diz Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte. Então, o pecado, ele tem um salário, ele tem um pagamento. Terrível, que é a morte. Você ganha a morte pelo pecado. Aí Paulo continua aqui, ó, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Jesus Cristo veio e se manifestou para que a gente tenha vida e vida com abundância e vida eterna. Por quê? Porque nós pecamos, todos pecaram e ficamos destituídos, ficamos afastados da glória de Deus. Jesus veio e o seu sangue, a obra da cruz, nos perdoa, nos redime, nos resgata e ele pagou o preço pelos nossos pecados. Então o pecado foi pago. Por isso que a graça de Deus, Jesus veio pela graça de Deus.
A graça de Deus, ela tem um preço que foi pago por Jesus Cristo. A salvação, ela é gratuita para nós, mas alguém pagou o preço. Por isso que ele fala, né, que ele tomou o nosso lugar, porque era para eu estar na cruz. Era para eu ser crucificada, porque o salário do pecado, dos meus atos de pecado, é a morte. Então, neste lugar do santo, não se entra sem sangue, porque o sangue representa o quê? O que é o sangue, gente? Se você perder todo o seu sangue, o que acontece com você? Você morre. É a vida. O sangue é a vida. Ó, Gênesis 9, versículo 4. Quando Noé sai da arca, Deus dá algumas instruções que esses versículos, essa instrução que Deus deu aqui é para toda a humanidade. Isso aqui é anterior à lei de Moisés. E depois isso aqui é repetido lá em Atos pelos apóstolos. O 4 diz assim, ó: não comereis a carne com sua vida, isto é, com o seu sangue. Então Deus proíbe comer sangue. Certamente cobrarei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Eu cobrarei de todo animal, como também do homem. Sim, cobrarei da mão de cada um a vida do seu próximo. Então, a vida está no sangue e a vida pertence a Deus. Por isso que a gente não pode comer sangue. Porque não nos pertence isso. Então, Deus proíbe. Por que vampiro gosta de sangue? Por que os sacrifícios para o inferno? Você já viu algum sacrifício feito para o diabo que não tem sangue? Por quê? Porque é a vida da pessoa que está sendo oferecida. É muito sério isso, gente. Por isso que a gente vê algumas histórias aí verdadeiras, infelizmente, de matança de inocentes, matança de criança. Sacrifícios sendo feitos para essa doação da vida ao demônio. A vida pertence a Deus. Então, nunca se entra na presença de Deus sem sangue. E o que eu tenho para te dizer é muito simples. Você não pode entrar na presença de Deus se você não estiver disposto a dar a sua vida para Ele. Por quê? Porque Deus é santo. E o que nos santifica é o sangue de Jesus Cristo. Então, ou a gente morre com Jesus e vive na presença de Deus, ou Ele não vai nos aceitar. E essa é uma palavra que parece muito dura, mas não é, gente. Ele é santo. Ele é santo. Ele não pode conviver com o pecado. Ele não fica assim, ele não se manifesta, ele não age. Não é porque ele não pode, é porque é da natureza dele ser santo. É necessário que aqueles que entram na sua presença estejam santificados. Por isso que era tão rigoroso no tabernáculo. Não podia entrar no Santo dos Santos de qualquer maneira. Era preciso todo um preparo. E todas as vezes que Deus vai falar com o povo, Ele diz assim para o líder, para a liderança, Ele fala: Moisés, santifica o povo. Moisés, pede para o povo se lavar, se preparar por 3 dias, porque eu vou falar. Porque eu vou descer. Quando Josué está
iniciando, né, a sua trajetória para levar o povo para a terra prometida, o Senhor fala: santifica o povo. É preciso uma santificação. É preciso uma purificação. E no tabernáculo, a gente vê que para você, quando você chega no Santo dos Santos, você já passou pela matança do animal. Ou seja, o sacrifício já foi feito. O animal já morreu no pátio. Aí você pode continuar e você entra no Santo dos Santos. Então, para você estar na presença do Eterno, do Deus vivo, do seu Criador, você precisa ter um comprometimento, que é a sua própria vida. Deus nos ama. Deus nos ama e fez tudo para nos trazer de volta. Mas a pergunta é: você quer ter essa vida com Ele? Se quiser, você tem que corresponder ao que Cristo fez. Cristo deu a vida dele por você. E agora você tem que entregar a sua. Por exemplo, eu falei para vocês aqui, ó, que a gente leu. Neste Santo dos Santos é o lugar onde tem o incenso, é onde chegam as nossas orações. Lá em Apocalipse fala isso. Deixa eu achar aqui, Apocalipse. Capítulo 5, versículo 8. A segunda parte diz assim, ó: tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, as nossas orações, o destino das nossas orações é o Santo dos Santos. É lá que está, é lá que chega, é lá que o Senhor sente o aroma, sente que ele recebe esse incenso. E aí ele dá a resposta. Ou não. Ai, meu Deus. E esse ou não é porque às vezes ele não vai responder do jeito que você pensa, né? Ou do jeito que você quer, ou na hora que a gente quer. Nem sempre é porque ele não vai dar atenção. Ele sempre dá atenção para todas as orações, mas nem todas ele vai receber. Não se pode entrar na presença do Senhor sem santidade, sem dar a sua vida. Tem pessoas que elas são simpatizantes do Evangelho. Então elas até vão na igreja, elas gostam da palavra, elas se sentem bem, até tomam os princípios de Deus para a sua vida, mas elas não assumem um compromisso. Sabe? De se entregar mesmo. Não, eu vou me entregar, eu vou viver para o Senhor. Eu vou viver a partir dessa palavra. Essas pessoas que não tomam esse posicionamento, elas ficam no átrio, elas ficam no pátio só. Elas estão ali, mas elas estão... Para você entrar no Santo dos Santos, na presença do Eterno, é necessário você entregar a sua vida. Quem não entregou, né, a vida, no sentido de se converter, e quem já entregou, é entregar o coração. Deus falou uma coisa muito forte comigo essa semana, sobre filhos, né? Eu tava pensando assim, mãe e filho, Dia das Mães e tal, e olhando para a vida de Abraão, Deus me trouxe isso. Abraão teve seus erros, né? Abraão desceu ao Egito quando ele viu que tinha fome na terra. Ele chegou na terra, Deus falou com ele que era ali que ele ia ficar. Aí ele fica, ergue um altar e tal, daqui a pouco tem fome na terra. O que ele faz? Ele desce para o Egito, sem nem perguntar para Deus o que ele deveria fazer. E aí deu tudo errado lá no Egito. Foi um erro de Abraão, né? Depois, olhando para a vida de Isaac, a gente vê que Isaac passou a mesma situação. É interessante que às vezes a gente passa as mesmas situações que os nossos pais passaram.
E Isaac, Deus falou com ele. Por que será? Eu fiquei pensando, né? Por que Deus falou com Isaac e não falou com Abraão? Deus falou para Isaac, fica nesta terra, não é para descer o Egito. Por que será que Deus falou com Isaac? E lá quando Abraão desceu, Deus não falou. Eu entendo que é porque Isaac buscava Deus. Isaac aprendeu com Abraão buscar o Senhor. Porque lembra assim, ó, que Abraão demorou muito para ter Isaac, né? Então muita coisa aconteceu antes de Isaac nascer. Muito aprendizado Abraão teve antes de ter Isaac. Então Abraão ele foi aprendendo, gente. E aí Isaac, ele não cai no mesmo erro do pai. Por quê? Porque ele ouviu a Deus. E isso nos ensina que se nós ouvirmos a Deus, a gente não comete os mesmos erros dos nossos pais. Não é porque o pai era um alcoólatra que eu tenho que ser quando eu ouço a Deus. Agora, se eu não ouvir, é bem provável que você vai cometer os mesmos erros. E aí, acontece uma coisa na vida de Abraão e de Isaac. Abraão entregou Isaac para o Senhor. Abraão foi sacrificar, como Deus pediu o Isaac. E aí Isaac tem uma outra história com tudo isso. Isaac passou por um sacrifício. Abraão entregou Isaac para o Senhor. Será que se Abraão não tivesse obedecido? Bom, nem a história a gente teria, né? Porque Deus teria levantado outra pessoa. Se Abraão não tivesse obedecido. Porque era necessário que aquele por quem viria toda a nação de Israel realmente sacrificasse. Né? O sacrifício não aconteceu, claro, porque Deus estava provando o coração de Abraão. Mas isso tem um símbolo para nós. Muitas vezes a gente quer que dá tudo certo para os nossos filhos, mas a gente não sacrifica eles ao Senhor. A gente não tem a coragem de entregar os nossos filhos nas mãos de Deus. E isso vale para o seu marido, para sua esposa. Você quer ficar ali controlando, segurando. Isaac viveu, gente, uma vida de prosperidade, uma vida inigualável. Isaac foi muito mais próspero. Isaac foi próspero muito antes, né, na sua juventude. Por quê? Porque ele aprendeu com o erro do pai. E ele foi sacrificado. Ele foi entregue ao Senhor. Então, mães, entreguem seus filhos ao Senhor. Entregue, confia. Porque é o sacrifício que traz a vida para eles. É o sacrifício do nosso controle. Tem que morrer o nosso controle. Então, se você quer ter vitória em alguma área da sua vida, tem que fazer morrer isso. Deus, com muitas pessoas eu vejo isso acontecer. Deus só dá, por exemplo, uma prosperidade financeira quando o coração daquela pessoa está apto a entregar tudo. Vou ser mais clara ainda. Às vezes você só vai ter um carro, aquele carro maravilhoso, mega, se você estiver disposto a entregar esse carro, se Deus te der. Você vai ter coragem de doar esse carro para alguém? Ah, vou. Então tá, então você está pronto para receber. Porque Deus só nos dá aquilo que a gente entrega. Por exemplo, saúde, né? A gente tem saúde, ou alguns estão aqui com algumas situações. Mas quando a gente está com saúde, a gente entrega para o Senhor, a gente gasta a nossa saúde para o reino de Deus. Ainda a respeito, né, de filhos, de jovens, a Bíblia diz assim,
lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, nos dias da tua juventude, antes que venham dias nos quais você vai dizer assim, eu não tenho prazer na vida. Então essa entrega, gente, essa entrega, né, é que nos habilita a estar na presença de Deus. Porque senão o sacrifício de Jesus fica vão. Ele se entregou, ele morreu, ele derramou o seu sangue. E aí você recebe o perdão, você é redimido por esse sangue, você é salvo por ele, você tem a vida eterna, mas você não quer sacrificar algumas coisas da sua vida. Então você não vai estar neste lugar da presença de Deus. Mateus 27, agora vem uma parte aqui maravilhosa, né? Mateus 27, 46. Lembram daquela mulher do perfume? A mulher do perfume, ela entregou o quê? Tudo que ela tinha de melhor, era o perfume. Né? Entregou tudo. O menino dos 5 pães e 2 peixes entregou tudo. Por isso que houve a multiplicação. Entregou. É a gente ser desprendido, né? Eu vou ler alguns versículos aqui que é sobre a crucificação de Jesus. Mateus 27, 46. Por volta da hora nona, Jesus bradou em alta voz: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que estavam ali ouvindo isso diziam, ele chama por Elias. E logo um deles correu, pegou uma esponja, ensopou-a em vinagre e pondo-a numa haste, deu-lhe de beber. Os outros, porém, disseram, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, bradando de novo em alta voz, entregou o Espírito. E eis que o véu do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. Quando Jesus entregou a sua vida, quando o sangue dele derramado tirou a vida dele, o que aconteceu com o véu? Rasgou de alto a baixo. É assim, Deus rasgou o véu. Aquele véu, gente, que separava o lugar santo dos santos no tabernáculo. Vocês estão entendendo isso? Todo mundo está entendendo? O lugar santo e o lugar santo dos santos era separado por um véu. Não é véu de noiva, viu? É um véu assim, era um tecido muito grosso assim, era bem grosso, eu não lembro a espessura. Mas é um tecido bem grosso, que não dá para você rasgar assim, com a mão. Mas quando Jesus expirou, quando a vida de Jesus foi dada, o véu rasgou de alto a baixo. A força do eterno, a força do amor de Deus rasgou o véu. E o que significa que o véu desse lugar santo rasgou? Lembra que no tabernáculo o acesso era só para o sumo sacerdote? Ninguém entrava lá. Só o sumo sacerdote uma vez por ano. Quando o véu se rasga, gente, a porta se abriu para esse lugar, para a presença de Deus. O acesso foi liberado para todos. Porque o sangue de Jesus é capaz de nos purificar de tal forma que nós podemos estar na presença deste Deus que é santo. Então veja o nível de santificação que eu e você passamos quando a gente entrega a nossa vida a Jesus. Quando a gente recebe esse poder do sangue de Jesus sobre a nossa vida. Quando você diz assim, Senhor Jesus, eu sou teu, eu sou tua, eu quero viver para o Senhor. E você começa a viver essa palavra, você começa a ver o que está aqui, você não mente mais, você vai lutar contra a inveja, você vai lutar contra a cobiça, você não vai adorar mais outro Deus, você não vai ficar vivendo pelo seu próprio umbigo, do jeito que você quer, fazendo de você mesmo um Deus, você se entrega.
E aí você entra por esse caminho do Santo dos Santos. E o que você encontra no Santo dos Santos? Você encontra as orações. E você encontra a presença do Eterno. O sacrifício de Jesus nos coloca face a face com o Senhor, com o nosso Criador, com o nosso Pai. O véu do templo se rasgou e você pode entrar na presença dele. O Salmo 32 tem uma palavra interessante sobre essa questão de você apenas encobrir o pecado, né? De você não confessar. Diz assim, ó: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há engano. Quem é a pessoa que Deus não atribui culpa? Se todos nós pecamos, se a gente erra, é aquele que vive em Jesus. É aquele que é restaurado, que é purificado por Jesus. Enquanto me calei, meus ossos se consumiam de tanto gemer o dia todo. E aí ele vai falando aqui como ele se sentia. Olha o 5, confessei-te o meu pecado e não encobri a minha culpa. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Davi aqui, ele estava já, essa é uma palavra até profética. Porque ele estava falando do que Cristo ia fazer. E perdoaste o meu pecado. Meus amados, nós somos perdoados. Nós somos isentos de culpa quando nós recebemos Jesus. Quando nós vivemos o que Jesus falou para os seus discípulos. Aquele que me ama e obedece a minha palavra. E quem obedece a minha palavra, eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Então, quando essa palavra habita dentro de nós, significa que nós estamos sendo lavados, purificados. É o processo que o sumo sacerdote passava lá. Todo o caminho do tabernáculo, né, passava pelo santo lugar, onde tinha a mesa com os pães, onde tinha o óleo do Espírito, para depois entrar no Santo dos Santos. Então, a palavra para nós hoje é: você não pode habitar na presença de Deus se você não estiver disposto a entregar a sua vida. O comprometimento com Deus é a nossa própria vida. Amém, gente? É o privilégio que nós temos, é o maior privilégio do qual a gente possa falar, né? Entrar na presença de Deus. E é uma maneira de dizer, porque quando você entra, você não sai mais. Você tá lá, nós estamos na presença de Deus. Você sai daqui, terminou a live, você vai fazer outra coisa, você tá na presença de Deus. Quando é que você sai? Quando você faz igual o filho pródigo, você fala assim: eu não quero mais, eu quero minha herança, eu quero gastar minha herança de outra forma. Né? Você sai da presença. Mas nós vivemos na presença de Deus, por isso que a nossa vida tem que ser uma vida de santidade. E a gente só consegue viver em santidade com essa entrega mesmo. Amém, gente? Tem uma música, né, que fala: quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. Qual é o lugar que pode ser comparado a esse lugar? A presença dele. Quem experimenta
deste lugar, dessa glória de Deus, você vai para qualquer outro lugar da terra, não existe, não dá para comparar. Pode até ser bom, mas a presença de Deus é melhor. Então você não quer, você quer ficar ali na presença dele. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. Então você vai, né? Você vai fisicamente para qualquer lugar que você for, mas você está na presença dele. Porque essa arca, gente, da aliança, ela vem habitar dentro de você. A presença de Deus se instala dentro de você. A gente sempre tem que pensar, né, no que a gente vai falar, o que a gente vai fazer, porque a presença de Deus está dentro de nós. Então essa palavra é uma palavra linda, maravilhosa, né, muito poderosa. É também uma palavra de reflexão e de exortação, para que a gente tenha uma vida de santidade, digna dessa presença, da presença do Santo, o Santo Deus. E isso nos dá poder, né, para a gente viver com muito mais alegria, com muito mais gratidão, com muito mais confiança. Você habita na presença do Criador. Os Salmos têm muito isso, né? Davi falando: entregar seu coração para o Senhor, entregar alguma coisa aí que talvez você está querendo controlar. Jesus não entregou tudo? Jesus não entregou a vida dele? Jesus entregou a vida, gente. Vamos entregar a nossa também. Todos os dias é dia da gente entregar. Todos os dias a gente tem que fazer entregas ao Senhor. Eu te entrego o meu coração hoje, Senhor. E digo mais ainda, arrisco a dizer para você que todos os dias a gente precisa se converter. Fala, não, Senhor, hoje eu entendi um pouquinho mais, eu preciso converter o meu coração, eu preciso mudar um pouco mais, acho que a volta ainda não foi completa, me ajuda. Vamos orar, então? Pai, obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada porque o Senhor nos move na Tua direção. Esse ensino da Tua palavra que nos mostra o quanto nós precisamos nos render ao Senhor, nos entregar ao Senhor. Como o apóstolo Paulo disse, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Que a nossa vida seja a vida do Cristo, do Messias, ressuscitado dentro de nós. Que nós possamos, Senhor, viver para Ti, para o Senhor, para o Teu reino. Que o Teu Santo Espírito nos leve a esse entendimento e a essas experiências de que entregar a nossa vida completamente para o Senhor é uma decisão que nos torna muito mais felizes, que nos torna muito mais sábios, cheios do Teu conhecimento, que realmente é um lugar onde nós podemos ver a Tua face, é um lugar onde nós desfrutamos da Tua presença. E não há nada mais importante, não há nada melhor, não há nada que nos preencha mais do que a Tua presença, Senhor. Que o Teu Santo Espírito nos mova para isso. Nós queremos estender, Pai, esse pedido para os nossos filhos. Move o coração dos nossos filhos para que eles percebam e sintam e tenham experiências com o Senhor sobre estar na Tua presença, sobre entrar neste lugar através do sangue de Jesus Cristo. Que eles possam entender que o véu foi rasgado, mas que este é um lugar santo, que este é um lugar que requer renúncia, que este é um lugar que requer entrega.
Convence, Espírito Santo, os nossos filhos. Senhor, há os teus filhos aqui reunidos hoje. Talvez alguém esteja pedindo pelo marido, pela esposa, por um irmão, uma irmã, um parente. Nós queremos pedir isso, Senhor, que estas pessoas pelas quais nós intercedemos nesta hora, elas possam conhecer este lugar. O que é verdade, quando a gente conhece o lugar da tua presença, nós não queremos mais sair. Nós não queremos fazer outra coisa. Não há nenhuma alegria terrena que possa ser comparada à alegria de estar diante do Senhor, desfrutando da tua presença e das tuas bênçãos. Então, Pai, ouve a oração de cada um nesta manhã. Que o Senhor possa conduzir as pessoas pelas quais nós oramos para este lugar. E se alguém aqui está, Senhor, fazendo uma entrega, está entregando alguma coisa, alguma área da sua vida, que o Senhor possa contemplar e responder essas orações, Pai. Louvado seja o teu nome. Obrigada, Senhor, por abrir, por rasgar o véu. Obrigada por nos dar esse acesso. Obrigada, porque o Senhor, o Eterno, o Criador, abriu mão do seu Filho. O Senhor entregou o seu Filho por nós. E o seu Filho Jesus se entregou. Como ele disse, não, ninguém vai me matar, é porque eu dou a minha vida, eu escolho dar a minha vida. Que essa seja a nossa escolha, Senhor, dar a nossa vida por ti, para o teu reino. Obrigada, Senhor, muito obrigada. Glórias ao teu nome. Amém. Amém. Muito bom. Deixa eu desligar aqui, gente. Vamos tirar foto?